Boa noite, igreja. Papai do céu, continue abençoando cada um de vocês. O santo e bom Espírito do nosso Deus abrace cada um de vocês nessa noite de uma maneira toda especial. Vamos abrir nossa Bíblia para dar início à nossa mensagem. E em Isaías, é um verso que todos sabem de cor e saltear. Isaías 41:10. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, a sua palavra está aberta. Neste momento, Senhor Deus, eu te peço que o Senhor, através do seu Santo Espírito Santo, venha nos instruir, venha nos ensinar, venha ser nosso professor nessa noite. E tudo que for dito aqui, fique no coração de cada um de nós. Eu te peço e te agradeço em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. O tema da nossa mensagem hoje é não temas. Irmãos, vocês têm ideia de quantas vezes a Bíblia Sagrada usa essa frase, não temas? Sabe quantas vezes a Bíblia Sagrada usa essa frase? 366 vezes. Isso quer dizer que a gente tem não temas para cada dia do ano. E se o ano for bissexto, ainda tem para ele comer. Gente, isso é motivo da gente cada dia mais fortalecer na fé. A Bíblia tem 366 vezes dizendo para mim e para você: não temas. Olha o que diz assim aqui em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Gente, esse texto aqui é um texto que a gente deve ler e aprender e decorar e colocar em nosso coração. Aqui está dizendo, o nosso Deus está dizendo para nós, que haja o que houver em nossas vidas, não devemos temer. Quando eu estava pesquisando para passar a mensagem, hoje, eu lembrei dessa chuva que teve, que começou ontem, está com 8 dias, já foi para a nossa cidade mudou. Eu ontem lá na porta lá de casa, conversando com Hércules e com Orestes, eu disse para eles a seguinte frase, ele pode confirmar: nós temos motivo para louvar e agradecer o nosso Deus. A gente teve uma chuva que quase devastou a nossa cidade. Em seguida, o nosso Deus, através de pessoas inspiradas, trouxe mantimentos, trouxe sobrevivência. Aquilo ali foi a mão de Deus cuidando de cada um de nós. Foi a mão de Deus dizendo assim: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombre, porque eu sou seu Deus. Igreja, quando a gente se assombra, quando a gente fica com medo, sabe qual é o nome disso? Falta de fé. É a fé nossa que está diminuindo. A água entrou na casa dos nossos irmãos, entraram. Faltou pouco para entrar em outras casas, faltou. Mas imediatamente, assim foi por horas. Eu me lembro que quando deu 3 e pouca da tarde, a água, pelo menos na minha rua, estava cessando, não foi, Jane? Estava cessando. Sabe qual é o nome disso? Sabe o que significa isso? Que nós temos um Deus Todo-Poderoso e Ele está dizendo todos os dias para nós: se você está comigo, se eu estou contigo, não deve
devemos temer pela doença, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Nós não devemos temer se a nossa geladeira tem falta de mantimento, porque o nosso Deus é um Deus de providência. Amém. Nós não devemos temer se nós vamos ter uma causa na justiça, porque o nosso Deus é o nosso advogado. Aquele artista, Silvio Santos, ele tem até para no TikTok, ele tem uma frase que ele disse, se você já viu: se nós estamos com a verdade, o nosso Deus é nosso advogado. Se nós não estamos, o Satanás é nosso advogado. Então, se eu estou com a verdade, eu vou temer o que, igreja? Eu vou ficar com medo de quê? Se na Bíblia 366 vezes o Senhor do exército, o leão da tribo de Judá, está dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. E nós temos uma prova agora nessa chuva. Olha o que aconteceu com Cabralha. E Deus está cuidando daquele povo. Deus enviou mensageiros através também da igreja adventista. E está fazendo um trabalho lindo. E aquele povo sofreu, mas não pereceu, porque o nosso Deus foi com eles. E eu tenho certeza que depois daquele sábado passado, muitos entenderam que aqueles que caminham com o Senhor não caminham sozinhos, mas caminham no caminho certo, no caminho de um Deus todo fiel. Vamos abrir nossa Bíblia em Jeremias 22:7. Gênesis 22:7. Gênesis 22:7. Amém? Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaac: eis o fogo e a linha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa passagem aqui, gente, foi quando Abraão, a pedido do nosso Deus, ia sacrificar Isaac. Aqui tem claramente: Isaac temeu? Não. Abraão temeu? Não. Isaac foi lá e pegou a água e pegou a lenha, mas ele não temeu pela vida dele. Ele foi firme. Quando o pai dele pediu que ele se agachasse para a mãozinha dele ser amarrada, ele não pensou duas vezes. Ele estava ali prontamente. Quando o Senhor pediu a Abraão que sacrificasse Isaac, ele não temeu, porque ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Ele tinha um Deus que podia fazer as coisas, independente do que pudesse acontecer com Isaac. Abraão não temeu, igreja. E é isso às vezes que acontece conosco. A gente está passando por dificuldade e a gente teme. A gente está passando por sofrimento, mas a gente não pega e entrega assim: está na mão do Senhor, eu confio nele, apesar de todas as diversidades, mas eu confio nele, porque ele é um Deus que nunca me desamparou e nunca vai desamparar. Vamos abrir a Bíblia em 1 Reis 28:22. 1 Reis 18:22. 18:22. Primeira Reis 18:22. Amém? Diz assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 anos. Essa história de Elias é linda. Todos fugiram, 400 e poucos homens, todos, só Elias ficou. Elias ficou, igreja, naquele momento ali, porque ele confiava no Deus dos exércitos, que ele confiava no Deus que podia fazer todas as coisas. Todos fugiram, mas ele permaneceu ali para lutar pelo nosso Deus.
Ele ficou porque a confiança dele não estava em homens. A confiança de Elias estava no Senhor Todo-Poderoso. E ele não temeu. Ele ficou e permaneceu até o fim. E saiu vitorioso. Salmos 18, 4. Salmos 18, 4. Pode ler. Laços de morte me cercaram, corrente de piedade me puseram terror. Isso aí, gente, foi o rei Davi. Quando ele escreveu isso aqui, inspirado por nosso Deus, ele já era rei. Ele estava passando por um momento de dificuldade. Porque Davi, em muitos momentos, ele passou por momentos de dificuldade. Só que ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Ele não temeu nosso Deus. Ele se manteve firme, fiel, interno. Ele permaneceu segurando na rocha, segurando na mão do Deus Todo-Poderoso. E com tudo isso, ele saiu vitorioso. Agora vamos lá para Daniel 3,17. Daniel 3,17. Pode ler. Se nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da tomada de fogo ardente e das tuas mãos favor. Quem não conhece a história de Daniel e dos seus 3 amigos? Eles temeram nosso Deus? Não. Tudo levava a crer que eles seriam destruídos pela fornalha de fogo. Mas ele não pensou 2 vezes. Ele não se curvou a Nabucodonosor. Ele permaneceu firme. Tanto Daniel como os 3 amigos. Eles não pensaram 2 vezes que aquele fogo, que aquela fornalha podia destruir eles. Eles estavam ali, confiantes no Deus dos exércitos. Eu tenho certeza que no coração deles estava lá dizendo assim: não temas, não temas, não temas, não temas, porque eu sou Deus. Igreja, a gente tem que ter esse mesmo espírito do rei Davi, de Daniel, de Elias e de tantos outros mártires do passado, que não temeram nenhuma fornalha de fogo. Agora vamos lá para Hebreus 12:2. Hebreus 12:2. Hebreus 12:2. Amém? Pode ler? 12:2. Olhando firmemente para o consumador da fé, do qual em troca da alegria, ele estava prostrado, suportou a cruz, sem importância como a vergonha, agora está sentado à direita do trono de Deus. Olha aí, gente. Até o nosso Deus, ele venceu a cruz. Ele não teve medo. Ele não temeu. Porque todos sabem que naquele momento, quando Cristo estava aqui na terra, ele era carne, ele era homem. Ele tinha medo como nós. Mas ele não temeu. Ele venceu. Sabe o que fez Jesus vencer? A confiança e a fé. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, igreja. E responda com sinceridade no coração de vocês. Do que vocês têm medo? Do que vocês temem? Do que? Saibam que o medo, a falta de confiança, significa que a gente não tem fé. Podemos fazer uma lista de coisas
que temos medo, mas antes vamos ver uma lista de coisas que a gente pode e devemos segurar. A confiança em Deus, a fé em Deus, os exemplos que a gente já viu de pessoas no passado e até mesmo dentro de nossa igreja, se não é nessa, mas no distrito ou em outra cidade. Pessoas que venceram através da fé e através da confiança em Deus. Pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte, mas devido à confiança em Deus, estão vencendo todos os dias. Nós, todos os dias, a gente passa por medos, passamos por tormentas. A gente tem medo sim, porque nós somos carne, nós somos seres humanos. Mas uma coisa eu vou dizer a vocês, o medo não significa falta de fé. O medo não significa que a gente não tem fé, porque nós somos seres humanos imperfeitos. Mas nós devemos, igreja, confiar. Eu costumo dizer, eu levo uma coisa para a minha vida. Há muito tempo isso, já há uns 10 anos eu vou deixar no coração. Eu vou fechar o olho e vou meditar na minha mente que aquilo vai passar. Pode não passar hoje, mas vai passar amanhã. A confiança em Deus, a fé em Deus, não significa que a gente não vai passar por tormentas, por dificuldades. Nós vamos passar sim, mas nós vamos vencer. Porque existe um Deus todo-poderoso, um Deus misericordioso que luta por cada um de nós. E se a gente confia nesse Deus do impossível, a gente vence todas as coisas. A gente às vezes tem medo, como diz em Salmo 112, 7. A gente tem medo de repente o telefone tocar e a gente receber uma má notícia. A gente tem medo. Quantas vezes o nosso telefone toca em horário próprio e a gente tem medo da má notícia? Não devemos ter medo, sabe por quê? O que tiver que vir, vai vir. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas nós temos que confiar em Deus. O problema vem, mas a solução não existe. Outro medo que a gente tem medo dos fenômenos naturais, como aconteceu com a gente, como aconteceu com o Belmonte, como aconteceu em Cabralha, em Prado, em Ilhéus. A gente tem medo, mas nós sabemos que Deus, Ele protege a gente como a galinha protege os seus pintinhos. Ele coloca literalmente a asta dele sobre nossas cabeças e nos protege. Se a palavra de Deus diz para não atemorizarmos, então o medo se baseia na falta de fé. O medo não vem de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em João 4,18. João 4,18. Pode ler. Porque já teve sim, João 4,18. porque já teve sim, e esse que agora vem não é seu marido, porque você. Hoje, João 4,18. Vai em 1 João, eu vou deixar João 4,18. Vai em 1 João, hoje, é 4,18. Vai em primeira. No amor não existe medo. Isso. Antes, o perfeito amor não sofre o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem não é aperfeiçoado no amor. Tá claro